Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31, sexta-feira. Vamos caminhar com Jesus? Sabe, pessoal, coisa que teve feia. Eu fiquei aqui, achei que eu estava até com problema no meu celular aqui, entendeu? Porque não entrava nada. Tive que desligar o bicho todo, reiniciar o celular. Coisa estranha. Mas tá bom. Importante é que nós estamos aí, estamos juntos, né? E hoje a gente vai fazer uma, uma reflexão que talvez você já tenha ouvido. Talvez, não posso garantir. Mas eu acho que é uma reflexão que vale a pena a gente fazer. Né? Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Hoje tem que dar um desconto, porque eu entrei atrasado. Né? Vamos ver se vai vir alguém. Né? Eu continuo enrolado aí com as coisas do envio, mas hoje eu enviei tudo que eu estava devendo. Só não enviei essa, né? Mas essa não dava para enviar porque ainda não fiz, né? Então, na verdade é gozado porque até os meus fins de semana têm ficado cheios. Mas graças a Deus não é com as atividades do hospital, né? Eles têm ficado cheios, graças a Deus, com as atividades da igreja, né? Também não está ficando muito lotado, não. Fim de semana eu faço questão de separar um tempo, um espaço para estar com a minha família, com as pessoas ao meu lado, né? Porque senão não faz sentido. Né? Não faz sentido a gente dizer que valoriza a família e não agir ativamente a favor dela, né? Então, estou eu aí nessa nossa atividade, só esperando vocês chegarem, né? Porque mais um pouquinho a gente começa. Né? Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos durante a semana, né? Mas domingo a gente lê o Evangelho de Lucas, né? Então a gente vai acompanhando aí, vamos. E eu fiz já a leitura, já preparei minha homilia de domingo, né? E vocês se lembram que domingo passado eu falei, essa fala de Jesus vai dar problema, vai dar confusão depois. Vamos ver se domingo a confusão que isso deu. Né? Bernardo, fala um pouco. Não, hoje eu vou falar de sexta, sábado eu falo de sábado, domingo eu falo de domingo. O único detalhe é que eu preparo a homilia de domingo mais cedo, porque eu costumo mandar, algumas pessoas recebem essa homilia na sexta-feira, porque elas podem precisar para o sábado ou para o domingo, né? Então eu costumo mandar mais cedo para essas pessoas. E eu sei, inclusive, que algumas delas, não, eu partilho para um colega meu que é ministro da palavra, para um ministro da comunhão, porque ele vai fazer celebração no sábado, né? Então, e de vez em quando aqui, posso compartilhar? Pode, pessoal, tudo que eu faço vocês podem compartilhar à vontade, seja as minhas lives, seja as artes que eu faço, né? Seja os textos que eu escrevo, tá? Vocês podem compartilhar à vontade. Bernardo, mas assim, tem que dar crédito. Se quiser dar crédito, dá. Se não quiser, também não dá, que não vai ser por causa disso que eu vou me perturbar, tá? Eu vou continuar fazendo aqui minhas lives, minhas coisas, e aí você vê, né? Você decide, né? Resta assim, depois a gente vê se isso é interessante ou não, a gente vai levando, né? E vai tocando as coisas, né? Bom, tá na hora, vamos começar. Que esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém
espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro as folhas, depois a espiga, por fim os grãos enchem a espiga. E quando as espigas estão maduras, o homem mete a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Mas, quando é semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Sabe, pessoal, eu quero trabalhar uma outra dimensão. Eu já li essa leitura pelo menos uma vez nas nossas lives, né? Eu não li exatamente a leitura de Marcos, mas eu li essa parte. Mas hoje eu quero trabalhar uma outra dimensão com vocês, que é uma dimensão que eu acho que é muito importante para nós que estamos caminhando com Jesus. Porque, sabe, existem algumas pessoas que, bem, elas, segundo elas, já completaram a caminhada. Segundo elas não estão lá na frente da gente, já. Eu não sei. Não sou eu que vou dizer se completaram ou não, porque eu não sei. Mas elas se colocam assim. E elas colocam as coisas como absolutos. E são absolutos do tipo: é impossível ter o reino dos céus na terra. O reino dos céus é a perfeição. O reino dos céus é não sei o quê. Porque quando chegar a hora eu me encontrar com Jesus, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Sabe, o que eu acho interessante é que Jesus não nos dá essa visão. Sim, Mateus ele até fala sobre o juízo universal. Fala. Mas ele não dá essa dimensão finita. Ele dá uma dimensão de em crescendo. É por isso que eu chamei essa live de um reino que cresce. E não sou eu. As duas parábolas de Jesus, ele fala de uma coisa que vai crescendo. E aqui eu acho que nós temos que entender esse crescendo sempre em dois aspectos. Não dois aspectos opostos, mas dois aspectos complementares, sabe? Porque as pessoas, elas tendem a construir uma ideia de oposição que não faz parte do ensinamento de Jesus. Então, Jesus não faz esse ensinamento de oposição, ele faz um ensinamento de, vamos dizer, complementariedade. Ele próprio é um ser de duas naturezas. Ele é 100% homem, é plenamente Deus. Então, ele próprio já não trabalha com essa ideia de duas facetas, duas oposições, ele já mostra que isso é irreal. Mas, se você olhar bem, ele, tanto na semente quanto na mostarda, né? Tanto no trigo, no milho, quanto na mostarda, ele fala que o reino cresce.
E nas duas, ele fala de uma semente, ou seja, o reino começa pequenino. Ele começa quase imperceptível. E ele vai crescendo. Sabe, eu acho que isso é uma coisa importante, porque o reino dos céus, ele começa no seu coração. Entrou alguém. Paula, olha que visita ilustre, paz e bem, Paula. Sabe, Paulo, eu estava falando aqui que o reino de Deus é um reino que cresce. O reino, ele começa no seu coração. Pequenino, quase imperceptível. O mundo não nota que ele está lá. Como ele começou a crescer no coração dos discípulos de Jesus e ninguém notava. Né? Como o próprio nascimento de Jesus passou despercebido a praticamente o mundo inteiro. Sabe, essa dimensão do reino pequenino que vai crescendo é fantástica. Porque essa dimensão do reino pequenino que cresce é a dimensão que nós precisamos entender e trazer primeiro para nós. Eu entendo que eu tenho o reino e o reino está crescendo em mim e irá produzir frutos em mim. Esse é o primeiro movimento do reino que cresce. Mas o reino que cresce não cresce só em mim, cresce em você, Paula, cresce em qualquer outro que em algum momento for ouvir a nossa live. Mesmo que não seja mais live, esteja gravada, também está crescendo no coração de cada um, de cada uma que ouvir essa live. E vai continuar crescendo, inclusive, naqueles que não estão ouvindo a live, porque não é a live que é a semente é Jesus. É a sua palavra, é o seu ensinamento. É tudo aquilo que ele trouxe para o mundo. Não é a live. Né? Eu vivo falando para as pessoas, né? Isso aqui é um fruto do reino que já cresceu no meu coração. E ele vai crescer e algum dia as pessoas vão deixar para lá a live, porque elas estarão fazendo as lives delas, se Deus me ajudar. E sabe, essa dimensão de um reino que cresce é muito importante, porque a gente não pode pensar que nós surgimos prontos. Então, o reino também não vai surgir pronto. Né? Todos nós aqui, em algum momento, aprendemos a fé com outras pessoas e estamos aprendendo a fé. E a todo momento nós estamos evoluindo na fé, para podermos mais e mais nos tornar melhores, sejamos homens, mulheres, adultos, velhos, crianças, novos, nos tornar melhores, nos tornar mais parte do reino. É muito interessante que Jesus fala assim, primeiro vem a flor, a erva, depois vem a flor, depois vem a espiga. Nós também somos assim. Nós também nos evoluímos aos poucos e ganhamos um pouco de compreensão. Então, é importante a gente entender que pode ser que algum já esteja à beira da colheita, enquanto o outro ainda nem formou espiga. Pode ser que algum tenha acabado de receber a semente de mostarda. E que você olhe e ache que essa pessoa não faz parte do reino, que simplesmente você não vê. A planta cresce dentro da terra e a gente não vê nem sabe como. Mas à medida que o reino cresce no nosso coração, ele já dá frutos. E novamente aqui, os frutos são de duas naturezas, mas que não são opostas e sim complementares. E que uma natureza pode até ser mais desenvolvida que a outra, mas que nós devemos alimentar as duas. Os frutos que vão começar a dar em você são frutos, vamos dizer, espirituais e frutos físicos, ou até melhor dizendo, sociais. É claro que talvez algumas pessoas tenham
um fruto mais espiritual, outras têm um fruto mais social, mas você não deve ter só espiritual ou só social, porque as duas naturezas são importantes. E mais, à medida que você for crescendo, o reino for crescendo dentro de você, você começa a encontrar outras pessoas onde o reino também começa a crescer nelas. E pode ser que seja a hora de vocês juntarem. Né? Não é um pé de milho ou um pé de trigo que faz uma colheita, são vários. Então, vai chegar um momento onde é necessário que nós nos encontremos. E é claro que algumas dessas árvores, algumas dessas plantas podem estar mais adiantadas que outras. E já é um fruto social e espiritual ajudar essas pessoas que estão com as árvores, com as suas plantas menos desenvolvidas. Então, por exemplo, um catequista, uma catequista, um introdutor, uma coordenadora de crisma, são pessoas que já estão um pouco mais avantajadas, um pouco mais na frente das suas árvores e que ajudam aqueles que ainda estão com suas pequenas plantinhas. Mas isso já é uma manifestação social do reino. É uma manifestação espiritual? É, porque guiar aqueles que são novos na fé é uma tarefa espiritual, mas ela existe dentro de uma sociedade. E quando você age numa sociedade, você começa a criar também a dimensão social do reino, criar também os frutos sociais do reino. E a gente tem que ir adiante e pensar que há outros frutos sociais importantes. É importante a gente garantir as condições necessárias para o desenvolvimento do bem comum. Bernardo, o que é isso? Procura, que a igreja já falou sobre isso. Se tiver dúvida, vai lá no site do Vaticano, tem o compêndio da doutrina social da igreja, que fala sobre o bem comum. Diz lá quais são as coisas do bem comum. Né? Nota bem, novamente, é um fruto social de uma realidade que já é um fruto espiritual. A gente não pode achar que esse reino vai crescer só na dimensão A ou só na dimensão B, porque a árvore precisa de ser criada integralmente. Não existe uma árvore, um pé de canela gigantesco, enorme, que não tenha folhas, mas as folhas precisam de galhos. Né? O próprio Paulo já dá essa ideia depois, quando ele fala que vários são os dons, mas é só um Espírito, vários são os carismas, mas é o mesmo batismo. Ou seja, há uma diversidade de dons e de frutos. E quando o reino cresce, ele vai dar uma diversidade de dons e de frutos, e nós devemos ver quais são os frutos que surgiram do reino para nós, tanto para nós como pessoas, como indivíduos separados, quanto os frutos e dons que nós temos para o bem comum. Paulo também fala isso, que o Espírito distribui os bens, os dons, para o bem de todos. Né? Então, o reino cresce, sim, para o bem de todos. Oi, Djalma, oi, Doraci, paz e bem, boa noite. Então, a gente não pode achar que o reino é uma coisa pronta. Olha, o reino de Deus já existe, já está pronto. O reino de Deus será criado. E será criado por nós que caminhamos com Jesus. A que tempo? Ao nosso tempo. Bernardo, eu posso ajudar? Pode. Se dedica. Se dedica a um crescimento espiritual correto, baseado no que é ensinamento. Lembre-se que a nossa fé implica numa fé de comunidade.
viva na comunidade, ajude a sua comunidade. Ah, Bernardo, como você puder, cada um pode ajudar de um jeito. Com o esforço de todos, não com o esforço de um bando de pessoas isoladas. Sabe, na Fratelli Tutti, o Papa Francisco fala, nessa epidemia ficou muito claro que ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. E eu aqui quero parafrasear ele. O reino de Deus ou cresce com todos ou não cresce com ninguém. Porque a própria dimensão dele é uma dimensão que implica num encontro, numa junção, numa grande produção, que não é feita por um pé de milho, mas por vários. E enquanto a gente não conseguir ter vários, a gente não consegue trazer o reino. Mas não é para a gente desanimar, porque o que Jesus sempre falou é o seguinte: vamos juntos, caminhem comigo, sigam-me. Ele fala claramente isso para as pessoas: vem, siga-me. Então, nós vamos sim construir o reino dos céus, construir o reino de Deus, crescendo de pouquinho a pouquinho. E sempre vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Olha, Letícia é minha irmã, pessoal, acabou de chegar. Né? Letícia chegou no finalzinho, tem direito a pegar a bênção. Sabe, essa dimensão do reino que cresce é muito importante, porque a gente tem que entender que é preciso que a gente dê espaço para o reino crescer. Mas é preciso a gente entender também que o reino não está crescendo igual para todo mundo. Que algumas pessoas podem estar no momento anterior ao seu, algumas pessoas podem estar no mesmo momento que você e algumas pessoas podem estar à frente de você. Mas se nós realmente queremos que o reino cresça, nós temos que começar a tornar as coisas mais homogêneas, tanto espiritualmente quanto socialmente. Não existe uma fé separada. Essa coisa de fé separada, tem que ser desse jeito, daquele jeito, isso não existe. Nós precisamos sim crescer o reino espiritualmente e socialmente. Não existe como separar os dois. Né? Hoje, já deu quase uma hora de acabar. Né? Daqui a pouco eu vou soltar uma arte no meu Instagram, vai para o meu Facebook também, de uma fala de São Tomás de Aquino. Né? É uma fala muito interessante, porque dá para a gente a dimensão de qual importante é a nossa consciência. Eu acho que tem um pouco a ver com a live de hoje, porque quando você não estiver sabendo, mas o que eu faço? Ouve a sua consciência. Tá? Ouve a sua consciência, porque ela vai te ajudar a seguir o melhor caminho. Tá? Vou me despedir, deixando a minha bênção e marcando o encontro com vocês. Amanhã, 19h30. O Senhor esteja convosco. Opa, entrou alguém aqui, Rafaela. Rafaela entrou na hora da bênção, entrou numa hora boa, paz e bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Tomás de Aquino, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vamos caminhar com Jesus, vamos glorificar a Deus com a nossa vida e amanhã a gente se encontra. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.